Oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Ezequiel, capítulos 11 e o 12. Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens. E no meio deles via a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinavam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque, quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos, que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão dos estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos. Antes, fizestes conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse, Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração anda conforme o coração das suas coisas detestáveis, e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou, e me levou à caldeia, para os do cativeiro, em visão, pelo Espírito de Deus. E subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel, capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem os ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda os olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles,
Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira-as para fora, por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz, com a mão, uma abertura na parede. As escuras as tirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela, e o seu rosto cobrirá, para que os seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre eles, e será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda ali morrerá. E a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispensar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O meu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio a mim a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amém.